Muito obrigado pelo convite, viu, Amanda, o pessoal da divisão aí, é ótimo estar aqui com vocês. Acho que é um tema super importante que a gente vai conversar aqui hoje. Conforme eu comentei com a Amanda, até para a gente fazer uma coisa mais dialogada, né? Vou fazer a apresentação aqui, vou expor, e ao final a gente pode ir fazendo algumas pausas. Geralmente eu também faço assim em sala de aula no curso da psicologia. E a gente pode ir discutindo, fazendo comentários e perguntas, né, para ficar uma dinâmica mais legal aqui para a gente. Antes de iniciar, né, já agradeci pelo convite, eu queria também parabenizar, né, todos nós, servidores públicos. Nosso dia foi ontem, a gente está comemorando aí nessa semana. Eu costumo dizer, eu estou há 15 anos no serviço público. Eu já fui de município, estado, união, fazendo clínica privada e agora também atuando na área privada, mas o serviço público é onde eu estive por mais tempo, assim. Eu costumo dizer que o servidor público, ele é o guardião do serviço público. E a gente tem a certeza que os serviços que a gente presta aqui, ainda mais na educação, né, fazem diferença na vida das pessoas todos os dias. Tanto a gente do corpo técnico, quanto nossos colegas docentes também, e os trabalhadores das empresas terceirizadas que estão conosco também aqui. Então, queria parabenizar todos nós aí e começar com esse tema que é importante. Espero poder contribuir para a saúde financeira de vocês aí, ou para a gente, pelo menos, pensar sobre esse tema. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí você só confirme para mim, por favor, se ela vai aparecer. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela aí? Sim, deu certo. Está passando esse risquinho verde aí, né? Sim. Vou mudar de cor aqui que fica melhor. Vermelho. Ótimo, pessoal. Deixa eu ter como eu minimizar aqui. Ah, isso. Agora para mim ficou bom aqui. Então, como que eu pensei da gente fazer aqui hoje, né? Eu trouxe uma apresentação aqui, quando a Amanda, né, a gente estava conversando sobre o tema, e nós pensamos em falar nesse aspecto, né, na relação entre psicologia e finanças, ou psicologia e economia, e como que isso influencia no nosso saldo no final do mês. Então, a ideia aqui é de nós conversarmos sobre como que os aspectos emocionais e psicológicos influenciam na maneira como a gente faz a nossa gestão financeira. Não é o meu objetivo aqui dar dicas de investimento, né, falar de Bitcoin, criptomoeda. Eu acho que a gente vai ter um outro encontro aí, né, em outros momentos, mas a ideia é mesmo trazer alguns dados aqui demonstrando como que esse aspecto financeiro está intimamente ligado, né, à nossa experiência psicológica e como que um pode influenciar o outro. Ah, tem que passar aqui na outra tela. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que esse tema, né, a saúde financeira, ela está muito ligada a um tema maior que eu pesquiso no meu doutorado, que é o estilo de vida. E eu trouxe pelo menos 3 pontos para a gente discutir por que é importante falar em saúde financeira relacionada ao estilo de vida. Estilo de vida, pessoal, eu até trouxe aqui como exemplo. Aqui a gente tem os 6, né, comportamentos do estilo de vida. São comportamentos que estão associados com melhor qualidade de vida, ou melhor saúde de maneira geral. Então, a alimentação baseada em vegetais, evitar usar substância, gerenciar estresse, melhorar o sono, por exemplo, e praticar atividade física. E a saúde financeira, ela está intimamente relacionada com um pilar específico, que é o pilar gerenciamento do estresse. Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala de saúde financeira ou de literácia, né, em finanças, porque você compreender melhor como você gasta o seu dinheiro, como você economiza ou não, está intimamente relacionado ao seu estilo de vida em pelo menos 3 pontos. O primeiro é que o estresse financeiro vai impactar o seu estilo de vida como um todo. Então, a pessoa preocupada com a finança dela, possivelmente ela não vai ter ali tempo, organização para poder investir em outros aspectos do estilo de vida. O segundo ponto é que, em relação ao estilo de vida, a gente não fala que é um gasto, é um investimento. Então, você usar o seu dinheiro para se alimentar melhor, para pagar uma academia, um crossfit, praticar um esporte, para, sei lá, comprar um ar-condicionado para ficar mais fresco, para você dormir melhor. Não é um problema aí de JK, mas aqui em Teoflotone é uma coisa bem preocupante para a gente. Isso não é gasto, isso é investimento.
Então, tudo que você gasta, entre aspas, para melhorar o seu estilo de vida, para fazer com que você tenha uma melhor alimentação, uma prática regular de atividade física, um melhor sono, gerenciamento de estresse, isso é investimento. E em gerenciamento de estresse também aqui, ó, a gente pode incluir, por exemplo, fazer terapia, estar em dia, né, com as suas consultas médicas, mindfulness, sair com os amigos, por exemplo, isso tudo é investimento, isso não é gasto, porque isso influencia o seu estilo de vida. E o melhor estilo de vida está associado, por sua vez, com melhores desfechos em saúde, né, tanto saúde física quanto mental. Entrando no nosso tópico, então, agora eu vou começar a trazer alguns dados descritivos para a gente entender um pouco sobre como que estão as finanças do nosso país e para que nós possamos nos localizar aí como que nós estamos. Em relação ao estresse financeiro, esse é um gráfico da Ambima, descrevendo o estresse financeiro que as pessoas declaram em relação à maneira como elas gastam o dinheiro ou a renda. Então, o que a gente vai reparar aqui? Em azul escuro é o alto estresse, em azul médio aqui o médio estresse, e em um verde clarinho aqui um baixo estresse. E aqui está relacionado com como a pessoa está gastando, se ela gasta mais do que ela ganha, menos ou se é igual. Então, quando a pessoa tem gastos maior do que a renda dela, a gente pode perceber que o estresse financeiro dela é muito grande. 71% aqui das pessoas declararam esse estresse financeiro. Do contrário, agora, quando o gasto é menor do que a renda ou é mais ou menos igual, o estresse financeiro ele vai ser menor aqui, né, para as pessoas. A gente nota aqui pelos extremos que estão aqui. Então, pensar em como você gasta o seu dinheiro está relacionado com o estresse com que você tem. E a gente vai ver mais à frente que o que é importante em saúde financeira não é nem só a sua renda, quanto você ganha por mês, mas também o quanto você acumula, que é o capital total. Outros dados descritivos também interessantes aqui para a gente. A renda média do brasileiro hoje, você sabendo desse dado, é R$ 3.057. Esse aqui é o último levantamento realizado pelo IBGE. Aqui estão várias faixas de renda aqui, né? Eu trouxe a renda média do brasileiro. Aqui no Sudeste é um pouco maior. Então, aqui no Sudeste é 3.497. A maior média de renda no Brasil está lá em Brasília, né? Puxada principalmente pelos servidores públicos lá, do alto escalão, demais políticos, né? E funcionários lá. Mas, de maneira geral, a renda média do brasileiro, R$ 3.057. Aí a gente pode pensar se isso é muito pouco, se essa renda ela é adequada para a pessoa ter um bom estilo de vida, lazer, saúde, educação, ou se administrar essa renda causa muito ou pouco estresse. Eu também trouxe aqui, né, já que nós estamos com um público de servidores, a renda média dos servidores públicos do brasileiro de maneira geral. Aqui não é só no serviço público federal. O que a gente vai notar? 70% dos servidores públicos ganham até R$ 5.000. É o pessoal que está aqui, ó. Então, nós estamos aí na semana, né, da discussão da reforma administrativa, e algumas pessoas dizem que vão combater o privilégio dos servidores públicos, que ganham muito bem. Isso é uma falácia, porque a maioria de nós aqui, servidores públicos do país, ganham até R$ 5.000, o que é um pouco a mais do que a média nacional, que a gente viu atrás ali. Dos servidores, 50% vão ganhar 3.567, que é só um pouquinho acima que uma pessoa aqui no Sudeste ganha, que vão ser esse pessoal aqui, ó, que vai estar ganhando de 5.000 até R$ 10.000. E nas faixas lá em cima, no pessoal que está aqui, 1% vão ganhar igual ou acima de 27.000. Aí são as carreiras, né, de auditor de controle externo, auditor da Receita, consultor legislativo, né, são as carreiras de Brasília ali principalmente. Mas é só 1%. A mediana federal, agora sim, estamos falando de nós, é R$ 9.305. Então, a mediana dos servidores federais. Aí o que a gente pode pensar? Se a mediana é o valor que divide a amostra. Então, dos participantes aqui, 50% ganham mais de 9.300, 50% vão ganhar menos do que esse valor. Aí uma reflexão interessante para a gente aqui é o salário inicial, o rendimento inicial de um técnico administrativo federal de nível E, por exemplo, que é o nível superior, é inferior a essa mediana federal.
Então, já dá uma reflexão para a gente o quanto que, em termos salariais, né, a valorização das universidades se coloca aí, sem contar outras carreiras, né, de outros níveis. Então, a gente falou sobre renda, né, e rendimentos. Vamos falar agora do nível de inadimplência, o quanto que as pessoas estão devendo, o quanto que a renda das pessoas é comprometida pelo aquilo que elas estão devendo, né, inadimplência. Eu trouxe aqui dados do Serasa, os dados mais atuais são de agosto. O Serasa, mensalmente, ele compila o quanto que existe, né, de inadimplência no Brasil. Então, os dados de agosto, a gente tem que nós temos um quadro, né, de 78,8 milhões de inadimplentes no país hoje. E isso aumentou, né, de julho para agosto. O valor médio que uma pessoa deve hoje no Brasil é R$ 6.267. Então, o valor médio é acima do salário médio de um brasileiro. E por pessoa, por dívida mais ou menos, né, é o valor de 1.578 em cada dívida que a pessoa tem. E em onde que essas dívidas mais se concentram? Né? Aqui a gente tem esse gráfico desse lado aqui. Primeiro, o maior devedor aqui, o cartão de crédito, que é o maior vilão para quem quer fazer uma saúde financeira. E há uma justificativa plausível para isso, porque o cartão, você não vê a dívida. Dinheiro é algo abstrato, mas quando ele está em papel, ele sai da sua mão e vai para a mão de outra pessoa, fica muito mais palpável. O cartão de crédito, você passa ali, você parcela, e você vai tomar ciência daquela dívida só quando chegar o boleto, que vai ser no final do mês ou no início do outro mês. Então, tem uma influência nisso. Depois a gente tem aqui utilidades de maneira geral. Isso aqui é bem preocupante, pessoal, porque por utilidades, ele está descrevendo que as pessoas estão inadimplentes com contas básicas, que é água, luz, gás, internet, né? Depois financiamentos aqui de maneira geral, alguns serviços, né? Mas a inadimplência está bastante alta no Brasil nesse momento. E sobre homens e mulheres, parece que é semelhante, né? Um pouco maior aqui nas mulheres em relação aos homens, mas há uma explicação plausível, porque geralmente as pesquisas mostram para a gente que a dívida feminina geralmente tem alguns custos, que são custos da casa. Então, o homem e a mulher fazem a administração ali dos gastos da casa, mas geralmente a mulher faz alguns custos que o homem não faz, comprando coisas para casa, por exemplo, né? Então entra no cartão lá da mulher que o homem ignora isso, isso é computado como um gasto da mulher, mas na verdade isso é um gasto da casa. Então, por outro lado, agora o brasileiro, ele está inadimplente, mas ele também investe, não tanto quanto nós gostaríamos como país. Quais dados que a gente tem? Então, esse aqui é um gráfico demonstrando que tem crescido no país, né, o número de pessoas que estão fazendo investimento. Então, eram 31% lá em 2021, passamos agora para 37% em 2024. Entretanto, o número de pessoas que investem poderia ser maior. Ainda existe um número de pessoas que conseguem fazer economia, mas não entendem de investimento, ou não entende o suficiente, né, para poder fazê-lo. Então, fica fora do mercado aí, né, pelo menos 33% das pessoas economizou algum dinheiro, mas não fez o investimento. E existe no Brasil, dados de 2025, 32 milhões de pessoas que poderiam, né, realizar investimentos, mas não fazem. Mas aqueles que investem, eu trouxe aqui uma descrição de onde que as pessoas colocam esse investimento. Então, 10% coloca na poupança. Tem uma crítica muito grande aqui, a poupança é o meio de investimento mais conhecido no Brasil, praticamente, né? É simplesmente deixar o dinheiro parado lá, né? O rendimento é baixíssimo, quase nada, mas é o que todo mundo conhece, e as pessoas, principalmente que têm menos conhecimento, têm muito medo. Então, já sabe que a poupança, pelo menos, é segura, tem uma liquidez diária ali, você pode retirar o dinheiro a qualquer momento, mas não rende quase nada. 17% tendem a diversificar, né? Então, vamos colocar ali diversos produtos financeiros. 12% economizam dinheiro, mas não investem. Isso aqui é muito interessante. Então, a pessoa ela já tem uma noção do que o que ela ganha por mês ali, nem tudo pode ser gasto imediatamente, então ela consegue economizar, mas aquilo que sobra, ela não investe, ela não coloca um retorno sobre aquele dinheiro.
ou porque é insuficiente ou porque ela desconhece. E mais assustador ainda, 52%, né, da população pesquisada não tem nenhum tipo de reserva para poder fazer investimento. Ou seja, a pessoa gasta exatamente aquilo que ela tem por mês, ou infelizmente, às vezes, vai até faltar dinheiro, né, para ela poder investir. Então, para esse público aqui, não faz nem muito sentido falar em investimento. A gente tem que falar de educação financeira, né, para poder pensar em outras alternativas. Mas seria interessante que essas pessoas soubessem, né, ou tivessem acesso a fazer investimento. Agora aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês um dado relacionado não só a investimento à dívida, mas uma notícia que pessoas que passam por situação de escassez ou pobreza, ou pessoas que, ao final do mês, ela percebe que ela não tem dinheiro ou renda suficiente para atender às suas necessidades, essas pessoas pagam um imposto que o rico não paga. Então, agora no Brasil, recentemente, nós tivemos uma discussão relacionada ao imposto de renda. Né? Então, pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês não pagarão mais imposto de renda. E, proporcionalmente, nós sabemos que as classes mais ricas pagam menos impostos, né, do que as classes mais pobres. Só que, além disso, a população mais pobre, a população que convive com a escassez, também paga um imposto que o rico não paga. Não sei se vocês sabiam disso, depois comentem para mim, por favor. Só que esse imposto, ele não é um imposto financeiro apenas, ele é um imposto cognitivo. E por isso eu acredito que ele é muito mais nocivo, porque ele é generalizado. O imposto financeiro você paga lá mensalmente, uma vez por mês ou por ano, e acabou. Agora, esse imposto cognitivo, ele é debitado da sua capacidade de processamento de informação diariamente. Diariamente. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Esse é um conceito que a gente chama de Bandwidth Tax, ou imposto cognitivo, a tradução aqui para o português. E ele diz respeito que pessoas que passam por situação de escassez ou pobreza têm a capacidade cognitiva ou o controle cognitivo impactado para poder fazer resolução de problema, pensar racionalmente. Então, processos psicológicos como atenção, memória, estão impactados, né, por essa preocupação, esse imposto cognitivo. Aí eu trouxe aqui um exemplo de como que a gente descobriu isso em experimentos. Antes disso, vamos imaginar uma cena aqui para vocês poderem visualizar como que esse imposto ele é cobrado. Vamos imaginar uma pessoa aqui, então, né, essa mulher, de manhã ela está na casa dela lá, e tá uma cena típica aqui, vários boletos aqui na mesa, né, e ela vendo que esse mês, possivelmente, o gasto dela vai ser maior do que o rendimento. Né? Então, aqui no primeiro momento ela está em casa. Num segundo momento, lá na empresa, ela está trabalhando lá, o Excel aqui aberto, e ela está pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar essas contas? E esse pensamento, pessoal, ele é involuntário, né? Ele acontece de maneira não deliberada, e ele consome processamento cognitivo. Esse termo bandwidth em inglês, ele diz respeito à largura de banda. Mas para a gente poder fazer uma tradução mais adequada para o português, a gente pode chamar de capacidade de processamento de informação. Isso é um termo que a gente usa, é uma metáfora imperfeita, mas ainda assim adequada do ponto de vista pedagógico, comparar a capacidade do nosso cérebro processar a informação com o computador. Então, para vocês terem uma ideia desse imposto cognitivo, imagina o seguinte: imagina que vocês estão aí com o computador de vocês e tem só uma aba aberta. Você vai conseguir trabalhar normalmente, tudo bem. Agora, imagina que você está aí no seu computador e tem diversas abas abertas. O processamento do seu computador pode ficar um pouco prejudicado. Ele vai ficar um pouco mais lento. Você vai conseguir fazer as suas tarefas, mas a máquina vai ficar um pouco mais lento. Até que em algum momento você vai ter que fechar algumas abas aí para ganhar um pouco mais de velocidade. A gente aplica essa mesma metáfora à capacidade de processamento de informação de um ser humano também. Então, quando você está com preocupações alheias ou preocupações financeiras, que é o que a gente está chamando desse imposto cognitivo, essas preocupações, elas acabam comprometendo a sua capacidade de pensar adequadamente
ou de raciocinar adequadamente. Então, a produtividade dessa funcionária aqui, dessa servidora, possivelmente vai ficar comprometida devido às preocupações financeiras que estão acontecendo com ela. Um segundo exemplo aqui, que isso não acontece só no trabalho, mas também isso vai acontecer em outros cenários. Então, vamos imaginar aqui, né, um senhor aqui, um pai, então de manhã ele está lá tomando café e passou na TV dele, olha, o preço da gasolina vai subir 1,5% lá na bomba. E mais tarde, na escola, assistindo a apresentação do balé da filha, então ela está aqui pedindo atenção para ele, né, um dia bem bacana, mas ele está pensando, olha, como é que eu vou pagar todas aquelas contas? Será que eu vou ter que pegar outro empréstimo? E esse pensamento, novamente, isso não é voluntário. Não é a pessoa estar pensando, não, como é que eu vou fazer para fechar o meu mês? Esse pensamento, ele só vem. É o que a gente chama de um pensamento automático negativo. Essa preocupação, ela acontece em um nível inconsciente, por isso que a pessoa não dá conta dela. E isso acaba prejudicando a pessoa. Então, esse senhor aqui, possivelmente, ele não vai aproveitar ou viver a experiência da apresentação como outra pessoa que não tem essa preocupação, que não está pagando esse imposto cognitivo aqui. Aí eu trouxe aqui para vocês um experimento de como que nós estudamos isso na prática. Então, imagine o seguinte, dois pesquisadores, né, da psicologia fizeram um experimento, então eles foram a um shopping lá nos Estados Unidos, pegaram 2 grupos de pessoas e eles passavam uma situação hipotética para aquelas pessoas e analisaram a situação aplicando um teste de inteligência e depois relacionado à renda. Então, pegaram o primeiro grupo de pessoas, né? E a situação hipotética era, olha, o seu carro, ele quebrou. Então, igual está na imagem aqui, ó. Seu carro quebrou, né? O mecânico falou para você que o conserto vai ficar em $300 e o seu seguro vai pagar a metade. Essa era a situação, problema que eles passavam para as pessoas. Aí, logo em seguida dessa situação, problema, eles perguntavam, tinha um teste perguntando para a pessoa quanto que ela ganhava por mês, então a renda dela ali, e depois eles aplicavam um teste de inteligência. Então a sequência era situação, problema, perguntava da sua renda, teste de inteligência. Nesse primeiro grupo aqui, que o conserto custou $300, e o seguro pagando metade, o que eles viram? Tanto pessoas com uma renda mais alta, quanto pessoas com uma renda mais baixa, tiveram resultados no teste de inteligência de maneira semelhante. Então, não teve muita diferença ali entre rico e pobre, né? E é importante mencionar que esse teste de inteligência, ele era não verbal, então não dependia do quanto da escolaridade da pessoa. Ok, então ali, conserto, $300, seguro paga metade, ricos e pobres depois fazendo o teste de inteligência, não teve diferença. Aí, eles pegaram aqui um segundo grupo de pessoas, então outro grupo, e era o mesmo cenário. Olha, o seu carro quebrou, o mecânico te falou agora que o conserto do carro vai ser $3.000, é bastante dinheiro. O seguro vai pagar metade, mas ainda assim é um negócio meio caro, né? $1.500. Perguntaram a renda da pessoa e aplicaram um teste de inteligência. Aí, de maneira interessante, agora, nesse segundo cenário, houve diferença estatística entre o desempenho no teste de inteligência entre pessoas com renda mais alta e pessoas com renda mais baixa. Então, diferente desse primeiro cenário aqui, que não houve diferença, nesse segundo cenário, houve diferença. E a hipótese deles é porque pessoas com renda mais baixa, a pessoa consegue imaginar a cena. Vamos pensar aqui, pessoal, vamos fazer esse experimento aqui no Brasil, vamos imaginar, né? Você quebrou seu carro aí indo para o campus. Deus me livre, é só hipótese, tá, gente? Não desejo para ninguém. Você quebrou seu carro indo para o campus, encostou, chamou o guincho. Nesse primeiro cenário, o cara falou com você assim, olha, Amanda, seu carro vai ficar, o conserto do seu carro vai ficar R$300. O seguro paga metade. Aí a Amanda vai pensar ali quanto que ela ganha por mês, qual vai ser o tamanho da facada ali, mas de maneira geral, R$300, ok, né? 150 que eu vou pagar, dá para pagar.
Vamos pensar agora no segundo cenário. O carro quebrou, o conserto vai ficar R$ 3.000. Aí você já começa a pensar quanto você ganha por mês ali. Já mostrei para vocês, né? Servidor federal, a gente não ganha tão bem quanto a gente merece ou gostaria. Você começa a ficar meio preocupado, caramba, R$ 3.000, o seguro paga metade, R$ 1.500 pode comprometer o meu orçamento mensal. Você já começa a ficar preocupado. Então, a hipótese dos autores é que a diferença nesse teste de inteligência não ocorreu devido pobres e ricos terem inteligência diferente, mas ocorreu devido a esse imposto cognitivo. Então, na verdade, eu coloquei aqui para vocês ó, a conclusão. Isso não significa que pobres e ricos, né, que rico é mais inteligente que o pobre, até mesmo que o teste era não verbal. Mas significa que a pessoa com a renda mais baixa, quando eu coloco um cenário para ela em que a vida financeira dela está em risco, a preocupação financeira limita a capacidade cognitiva da pessoa. Por isso que ela teve uma pontuação mais baixa no teste de inteligência. Não é porque ela é mais burra, é porque ela está pensando e preocupando com outros assuntos. Isso limita a capacidade de pensamento e raciocínio dela. Então, a mesma coisa também acontece, pessoal, em relação à saúde mental. E olha que interessante, a gente pode pensar aqui que eu já falei para vocês, o quanto que a pessoa ganha por mês está associado com, né, melhor saúde mental. Mas tem um estudo recente demonstrando para a gente que não é só quanto a pessoa ganha por mês, não é só o salário dela, mas é também quanto ela acumula. Aí eu trouxe aqui um resultado de duas pesquisas bem interessantes aqui. Nesse primeiro cenário aqui, ou nesse primeiro gráfico, eles estão avaliando a prevalência de sintomas de ansiedade e de depressão ao longo dos anos de 2020 a 2023. Então, ali, início e praticamente final da pandemia. Nas linhas aqui, a gente tem a renda acumulada da pessoa. Então, aqui em roxinho, acho que esse aqui é um roxinho, são pessoas que têm uma renda acumulada de US$ 100.000, né? E aqui na linha laranja, a pessoa que tem uma renda acumulada de menos de US$ 5.000. É um estudo americano. O que a gente pode ver? E aqui é a média do score de ansiedade e depressão. De cara, o que a gente observa aqui? A pessoa que tem uma renda maior, ela tem um score bem menor de ansiedade e depressão ao longo dos anos. E a pessoa que tem uma renda acumulada menor tem uma pontuação maior de ansiedade e de depressão. Só que um ponto interessante também aqui é o seguinte, ó. Notem que, essa aqui 2020 começou a pandemia, o ápice da pandemia foi ali em 2021. Notem que em 2021, todo mundo cresceu um pouquinho nos sintomas de ansiedade e nos sintomas de depressão. Mas a questão é que quem tem um capital acumulado maior, por mais que haja esse crescimento nos sintomas, imediatamente esses sintomas retornam para níveis basais. Enquanto que pessoas que têm uma renda inferior, esse sintoma fica mais alto por mais tempo. Então tem uma diferença muito clara, né, de um ponto para o outro. Do outro lado agora, olhando agora para esse gráfico daqui, a gente vai ver também a prevalência, né, para sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, ou depressão ou ansiedade. Aí nesse gráfico aqui, a gente está vendo a razão de chances, é a probabilidade, né, ou o risco, entre aspas, da pessoa apresentar sintomas, né, para depressão, ansiedade, ou depressão e ansiedade. Aí aqui a gente vai ter de 1 até 5 aqui, que é a razão de chances. Se essa linha aqui, ó, tocar esse tracinho do 1, é porque é igual, então não tem diferença, só para vocês lerem aqui. Então, no primeiro grupo, o que eles compararam? O savings é quanto que a pessoa tem na conta dela, é como se fosse a poupança, né, ou a renda acumulada, de maneira geral. Eles compararam pessoas que tinham mais de US$ 100.000 guardado com quem tinha até US$ 5.000 e com quem tinha até US$ 65.000. O que a gente observa? Quanto menor for a renda guardada da pessoa, maior a chance dela ter sintomas de depressão, ansiedade ou depressão e ansiedade. Então, notem que aqui, ó, isso aqui é a diferença, é a razão de chances.
Eles também avaliaram em relação à renda, né, quanto que a pessoa ganha ali, comparando com quem ganha até 100 mil reais. Nesse ponto aqui, teve um dado interessante. Não teve tanta diferença. Então, quanto a pessoa ganha por mês, não teve tanta diferença em relação a sintomas de depressão e ansiedade. Claro que teve uma diferença matemática, mas como toca a essa linha da igualdade aqui, ó, essa diferença matemática não se traduz em uma diferença estatística. Depois eles analisaram pessoas que não tinham nenhuma dívida, com pessoas que tinham dívida até 20 mil dólares e pessoas que tinham mais de 20 mil dólares em dívida. Aí aqui a gente vê que pessoas que não tinham nenhuma dívida, pessoas que tinham, né, dívida até 20 mil dólares comparada com quem não tinha dívida, não teve diferença estatística para sintomas de depressão e ansiedade. Agora, quando a gente compara a pessoa que tem uma dívida grande, mais de 20 mil dólares, com aquele que não tem dívida, a gente já vê que há uma diferença sim. Então, pessoas que têm dívida vão ter uma proporção de 2, né, vezes maior praticamente aqui de sintomas de depressão e ansiedade em relação a quem não tem nenhuma dívida. E por fim, eles analisaram pessoas que declararam que estavam passando por algum tipo de estresse financeiro. E eles viram também que estresse financeiro está associado com maior chance, né, de ter sintomas de depressão, de ansiedade e sintomas de depressão e ansiedade. Isso aqui, porque depressão e ansiedade é extremamente comórbido, anda muito junto. Aí uma pergunta para vocês aí, se vocês quiserem responder no chat ou pensar comigo aí, né? Dinheiro compra felicidade? Ou dinheiro traz felicidade? E a gente fala, né? Ah, não, dinheiro não traz felicidade, manda trazer. Outras pessoas dizem, não, dinheiro não traz felicidade, né? A pessoa pode ser humilde e ela pode ser feliz. Mas vamos ver o que os dados, né, têm para mostrar para a gente. Essa aqui é uma pesquisa de 2022, que essa pesquisa analisou a prevalência de felicidade autodeclarada, então a pessoa falava, né, o quanto que ela se sentia feliz naquele momento, com o nível de estresse que ela possuía, e comparando isso por faixa de renda, né? Então aqui estão os mais pobres, aqui são os quintis, né? E aqui os mais ricos. E o que a gente observa aqui, pessoal? Pessoas que declararam maiores níveis de felicidade, então quem está aqui, também declararam menor estresse. E isso é relacionado à renda, pessoas que estão nesse quintil aqui de renda. Então, a gente pode ver aqui no gráfico que existe quase que uma correlação negativa entre estresse e felicidade, mediado pelo quanto a pessoa ganha. Então, não dá para falar que dinheiro compra felicidade, mas dá para afirmar que pessoas que possuem o melhor status socioeconômico declaram menos estresse e declaram mais felicidade. Então então a gente viu que dinheiro não compra felicidade, mas está ali pertinho da felicidade. Mas o quanto de dinheiro que a gente tem que ter, então? Será que é quem ganha um salário mínimo, 2, 10, 20, né? Nível Neymar? Aí tem diversas pesquisas que analisaram isso, e assim, é algo bem contraditório assim, na relação entre psicologia e economia. Primeiro, quero mostrar para vocês, tem um estudo famoso do Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, né, o psicólogo Prêmio Nobel de Economia, de 2010, e ele falou o seguinte, olha, a felicidade, ela aumenta até cerca ali de 75 mil dólares anual. Depois disso, ela estabiliza. Ou seja, dinheiro não é igual a felicidade infinita. Né? Aí teve algumas pessoas que traduziram isso para o Brasil, falando que você ganhar até 30 mil reais, o seu nível de felicidade aumentaria, mas depois de 30 mil isso não faria diferença. Né? Esse argumento vem lá baseado no estudo do Kahneman de 2010. Depois, em 2025, 2021, um grupo junto com o Kahneman aqui, né? Um grupo parecido com mesmo grupo dele aqui, fizeram outro estudo e mostraram que, na verdade, a felicidade ela aumenta sim de acordo com a renda,
mesmo em quem declara ganhar mais de US$ 200.000 por mês. Então, existiria uma relação linear entre o quanto a pessoa se declara feliz e o quanto ela ganha. Só que isso é bastante polêmico, né? Então, a gente poderia pensar, quer dizer que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais feliz ela vai ficando. Mas será que existe uma relação entre quem ganha US$ 3 bilhões por ano, né? Ou quem ganha US$ 2 bilhões por ano? Será que essa diferença aí de $500 mil faria diferença? Então, em 2023, fizeram um novo estudo aqui, que o Kahneman também participou, para analisar essa relação entre a quantidade de dinheiro e de felicidade declarada. Aí, aqui sim, eles refinaram um pouco mais essa conclusão deles. E o que eles analisaram? Dentre as pessoas pesquisadas, os 20% que se declararam mais infelizes, o dinheiro, a felicidade aumenta em relação à renda até cerca de US$ 100.000, depois estagna. Então, naquelas pessoas lá, né, na proporção, até os 20% mais pobres ali, a renda dela aumentar até US$ 100.000, o nível de felicidade declarada também aumenta. Mas depois estagna. A pessoa não declara que ela fica mais feliz por aquilo. Só que também vai acontecer o contrário. Para as pessoas mais felizes, então para as pessoas que estão lá no topo, a felicidade vai aumentando à medida que a vai aumentando também. Então, a conclusão maior do Kahneman nesse estudo dele é o seguinte: existe uma relação entre dinheiro e felicidade, mas não é uma relação tão linear quanto a gente pensava. Porque, na verdade, parece que o dinheiro ele funciona como um amplificador. Então, de fato, a pessoa que ganha muito pouco, que ela está escassez, ela começar a ter uma renda maior, aumenta o nível de felicidade dela. Não vai aumentar para sempre, mas aumenta. E aquela pessoa que ganha muito bem, o dinheiro pode ser entendido para ela não como uma possibilidade de comprar coisas, mas como um próprio status socioeconômico. Então, também vai aumentar com a felicidade. Ótimo, pessoal. Até aqui é um bloco de informações que eu trouxe para vocês. Então, eu queria que vocês comentassem aí, fizessem pergunta antes da gente passar para outros tópicos aqui. Me dê um feedback aí. Vamos tentar fazer 2 perguntas por bloco? E aí, no final, se sobrar tempo, a gente abre um blocão englobando os 3, né? Os 3 temas aí. Então, quem tiver interesse em perguntar, pode levantar a mão aí, gente. E aí a gente vai passando a palavra. 2 pessoas para agora. Ótimo. Vocês acham que dinheiro traz felicidade? A pesquisa do Kahneman está correta? Está equivocada? A Ingrid tinha comentado aqui, Tâmaro, no chat, ó. Ela comentou assim: na minha visão, o dinheiro é um meio de proporcionar a felicidade, porque melhora a qualidade de vida e opções de lazer. Não sei se ela quer comentar a resposta que ela colocou aqui. Exatamente. Essa opinião da Ingrid está muito de acordo com a opinião de Aristóteles. Em Ética Nicômaco, Aristóteles vai discutir, é um livro que ele escreveu para o filho dele, Nicômaco. Ele vai discutir lá o que faz as pessoas felizes, né? E o dinheiro, claramente, é uma das coisas que a gente identifica como felicidade. Só que ele fala que o dinheiro não é a felicidade, que o dinheiro é só um meio. Então, as pessoas ganham dinheiro para poder fazer ou comprar coisas. E a verdadeira felicidade é um fim em si mesmo. Então, faz muito sentido isso, né? Pessoal, quem não conseguir estiver falando, pode digitar a pergunta ou comentário, né? Algumas pessoas colocaram aqui que estão sem áudio, né? O Daniel comentou aqui que gostou do imposto cognitivo. Exato, Daniel. É um imposto que o rico não paga. Então, mais um imposto que o rico não paga, né? Amanda, se você concordar, como o pessoal está manifestando aqui, eu posso continuar, a gente vai parando depois?
Pode ser, Tâmaro. Talvez nos Ótimo, pessoal. próximos blocos aí surjam outras perguntas, né? Isso. Então, eu vou continuando aqui e a gente vai, vocês podem pensar em perguntas, a gente vai falando aqui, tá bom? Ok. Ok, então não tem como a gente falar em saúde financeira sem falar de bets no Brasil, né? É um problema mundial, só que aqui está fazendo um estrago tamanho e o estrago ainda vai acontecer. Acreditem ou não, a gente nem está vendo a ponta do problema, né? Infelizmente, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui. Qual que é o ponto, pessoal? A gente começou a preocupar muito com essa questão de bet. Então, aqui na faculdade de medicina, a gente tem contato com alunos, com colegas que formaram, né? E mais de um ex-aluno entrou em contato comigo, né? Que atendem em pronto-socorro, atendem UPA, falando, Tâmaro, hoje eu peguei um caso de uma pessoa que tentou se matar, né? O termo a gente usa o termina, o suicídio, que tentou se matar devido à aposta. Essa pessoa, eles descrevendo os casos, né? Infelizmente chegou a um nível de endividamento, né, comprometeu a renda e compromete relações familiares, e num momento ali de desespero, infelizmente essa pessoa tentou o suicídio. Eu já ouvi, pessoal, inúmeros casos relacionados a isso. Então, são casos, a gente fala anedótico na ciência, né, porque são casos que chegam até a gente, mas a literatura científica começa a mostrar para a gente que existe uma relação entre esse uso abusivo de bets e piores desfechos em saúde mental. Aí aqui eu tenho que fazer uma declaração de conflito de interesse para vocês do meu posicionamento. O meu posicionamento, baseado na saúde pública, na psicologia, é que é um tipo de atividade que ela não tem que ser regulamentada, ela tem que ser proibida. Eu vou demonstrar para vocês alguns dados aqui, isso está em debate aí no país, né? Mas do ponto de vista de saúde pública e meu conflito de interesse com o tema é que isso tem que ser proibido, isso não tem que ser regulamentado. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui os meus motivos, os motivos da saúde pública. Então, alguns dados para a gente entender aqui, então. Olha só, eu vou trazer para vocês aqui dados da FEBRABAN. Pessoal, se a Federação Nacional dos Bancos, a Federação Brasileira dos Bancos, está preocupada com a BET, é porque nós também deveríamos estar preocupados. Então, se o banco está preocupado em como você está gastando dinheiro, é porque alguma coisa está muito errada. Então, vejam só. 2.000 pessoas foram pesquisadas, né, aqui na FEBRABAN. O que eles viram? 40% dos entrevistados disseram que alguém da família já tinha apostado em bets, né, apostas esportivas. Por bets aqui, pessoal, eu estou falando jogo do tigrinho, eu não coloquei aqui, né, para não dar nem moral para esse pessoal, mas é aviãozinho, tigrinho, sei lá o que tem nesses tantos aí, né? São apostas esportivas online. Você coloca um dinheiro ali e aquilo vai te trazer uma recompensa se você acertar ou não, tá bom? Estou descrevendo esse tipo de aposta. Então, 40% tinha alguém da família que já jogou. E 40% também disseram, né, que essa pessoa da família fez dívida para poder jogar na Bet. Um outro dado importante nós temos um dado do Ministério da Saúde mostrando que os atendimentos no CAPS, CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, né, que atendem questões relacionadas a transtornos mentais. O atendimento no CAPS, de 2021 para 2024, ele aumentou 206%. E assuntos relacionados a vícios em aposta. Isso aqui é muito, gente. 206% é muito. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde está pensando em fazer mais CAPs, em ampliar os CAPs para poder lidar com esse problema. Então, a gente tem duas alternativas. A gente poderia simplesmente proibir esse tipo de prática e cuidar das pessoas que já estão afetadas por ela, ou eles estão pensando o contrário. Olha, a gente não vai proibir, então já que a gente não vai proibir, vamos criar mecanismos para que as pessoas que sofrerem com isso possam ser atendidas. Né? Não faz muito sentido isso do ponto de vista da saúde coletiva, mas... Outro ponto aqui, então. Em 2024, 23 milhões de brasileiros realizaram apostas. 4 milhões consideram que apostar é um investimento, né? Tipo como se fosse LCD, Tesouro Direto, e não é. Eu vou explicar mais à frente porque isso acontece assim.
3 milhões das pessoas que apostaram declararam alta tendência a ficarem viciados em apostas. E na pesquisa da Febraban, lá com aquelas 2.000 pessoas, eles perguntaram para as pessoas que apostam, olha, o dinheiro que você usa para apostar faz falta no final do mês? 56% declarou que sim, que o dinheiro que ela usa lá para apostar fez falta no final do mês. Ou seja, a pessoa está tirando dinheiro das contas dela, da família dela, para jogar na bet. E bet não é um investimento, pessoal, porque todo investimento, ele coloca para você claramente quais são os riscos e quais são os benefícios. E por quanto tempo o dinheiro vai ficar ali, né? Então, sei lá, eu quero colocar R$100 no Tesouro Direto, né, no banco lá, no meu aplicativo. Ele vai mostrar para mim quanto que aqueles R$100 vai render e em quanto tempo. Ou eu quero fazer uma aplicação mais arrojada, mais arriscada. Ele vai mostrar para mim qual é o risco e quanto que eu vou ganhar. O problema da bet é que ela não é clara, né? Vou apontar mais sobre isso mais adiante. Aí um dado bem interessante aí para quem gosta de futebol. Se você gosta de futebol, você passa mais tempo assistindo propaganda de bet do que bola rolando. Isso aqui foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, né, que eles analisaram o frame, lá durante o jogo, eles analisaram frame a frame, o que mais aparece lá na TV. E o que eles viram? O frame de bola, né, na partida inteira, né, a pessoa assiste a bola rolando em menos de 50% do tempo. E a pessoa assiste propaganda de bet, ou frame de propaganda de bet, em 70% do jogo. Ou seja, em 70% do jogo, o frame que está passando na tela tem alguma propaganda de bet e não a bola rolando. E eles compararam a porcentagem de frames, né, com ao menos uma bet em diversos jogos. E aqui também por veículo de transmissão. Então, por exemplo, em Corinthians versus Vasco, pela Amazon Prime, em 88% dos frames aparecia uma propaganda de bet. Em Flamengo e Cruzeiro, na Cazé TV, em 79% aparecia uma propaganda de bet. Então, assim, as bets, elas investem pesadamente em marketing, em mídia, para poder mostrar para a pessoa que apostar é algo natural, que apostar é algo comum, que a aposta é um entretenimento, né, que é divertido. Só que o que a gente está vendo aqui pelos prejuízos é que não é. Né? Então, quanto mais mídia tem, jogadores, artistas famosos, o objetivo aqui, pessoal, é usar a mídia e a publicidade para dar um caráter de normalidade, que é comum, todo mundo faz, é assim mesmo. Todo mundo perde dinheiro, é normal perder dinheiro em bet. Um dia você perde, um dia você ganha. Aposte com responsabilidade, isso não existe, gente, tá? Então, nós estamos lutando contra isso aqui, ó. Então, eu vou descrever para vocês agora aqui as características dos apostadores habituais. Desculpa. Por apostadores habituais, pessoal, eu não estou falando de quem já está viciado. Não é um apostador patológico ainda. O apostador habitual é aquela pessoa que frequentemente ela faz apostas. Claro que, naturalmente, ela está mais suscetível a desenvolver um vício, mas ela ainda não está viciada. Quais características, então, que a gente sabe? Primeiro, apostadores habituais, eles são mais suscetíveis para fazer apostas por impulsivamente, né? E em padrões ilusórios. Os apostadores habituais, eles possuem uma percepção distorcida da aleatoriedade. Então, vamos dar um exemplo aqui no caso da bet lá que eu falei do futebol. Por mais que você assista muito futebol, por mais que você acompanhe canais, tweet, influência do futebol, não tem como você prever quantos escanteios vai ter no jogo, não tem como você prever exatamente quantas bolas que vão bater na trave ou quantos gols vão ser realizados. A variabilidade desse fenômeno é muito alta. É um fenômeno aleatório. Entretanto, jogadores habituais,
eles têm a falsa percepção que eles conseguem prever esse fenômeno baseado na experiência deles. Então, o clássico exemplo é aqui na roleta, no cassino, igual está aqui, ó. Então, você pega uma pessoa que ela não joga direito e fala para ela assim, olha, você acha que vai sair preto ou vermelho aqui na bolinha? E a pessoa vai chutar. Acha que vai sair preto, vai sair vermelho. O jogador habitual, ele acredita que ele sabe fazer mentalmente, né, um balanço de probabilidade para poder acertar. Só que, na verdade, ele não tem a mínima ideia de qual que é o balanço de probabilidade aqui da roleta. Então, existe uma tendência, a gente chama esse conceito na psicologia de probability matching. É uma percepção que um evento aleatório existe, eu consigo acertar, né? Eu consigo ter certeza sobre um evento aleatório. É uma ilusão, é um padrão ilusório disso, né? Não tem como, a variabilidade do fenômeno é muito grande para você saber. E o segundo ponto também aqui, ligado a isso, é a impulsividade, né? De fazer a aposta, ele considera poucos cenários, vai lá e faz a aposta. E qual que é o problema disso aqui, pessoal, da aposta impulsiva na bet? Porque o custo de resposta é muito fácil fazer uma aposta pelo telefone. É só um clique. Então, eu vou analisar rapidamente aquilo ali e aperto um clique. Não dá muito tempo, né, de considerar ou de arrepender. E um segundo ponto é a chamada falácia do apostador. Então, apostadores habituais, eles têm a crença que depois que eles perderam, eles vão começar a ganhar. Então, tipo assim, nossa, eu joguei 4 vezes e eu perdi as 4. Não, agora eu vou começar a ganhar. Eu já perdi muito, agora chegou a hora de eu ganhar muito. Quando, na verdade, não existe nenhuma relação entre o número de vezes que eu ganho e o número de vezes que eu perco. O fenômeno é totalmente aleatório. E em relação às bets, pessoal, especificamente, essa roleta aqui, ó, roleta, blackjack, você consegue calcular ali, um estatístico, ele consegue calcular a probabilidade. Até na Mega Sena, a gente consegue calcular a probabilidade. O grande problema da bet, o jogador, ele não tem acesso ao algoritmo que faz o cálculo da probabilidade. Porque esse cálculo, ele é dinâmico. Então, a pessoa que configurou a bet, ela sabe disso. Agora, você que está lá jogando, eu que estou aqui com o telefone na mão, eu não sei esse parâmetro. Se eu não sei o parâmetro, eu estou apostando completamente cego. E o ponto interessante é o seguinte, tem alguns casos, eu nunca apostei, mas acompanhando, né, esses casos, me parece que chega algum momento que a bet começa a fazer, para chamar a atenção das pessoas, ela começa a pagar mais para resultados teoricamente improváveis. Né? Então, sei lá, Cruzeiro e Atlético está 2-1 para o Cruzeiro. Ela fala assim, olha, se o Atlético fizer um jogo, fizer um gol, eu te pago X a mais. O aplicativo, ele tem um parâmetro de probabilidade do quanto aquilo pode acontecer ou não. Você não tem isso. E ele vai fazendo aquele cálculo ali, baseado no número de pessoas que estão apostando, se algum gol vai ou não vai acontecer. O aplicativo sabe disso, você não sabe. Por isso que é muito injusto. Então, a bet, se a gente fosse pensar para regulamentar, como que deveria existir essa regulamentação? Uma entidade de auditoria do governo deveria ter acesso a esse algoritmo, ao parâmetro. E a cada mês, a cada 3 meses, deveria se fazer uma auditoria se a empresa está mantendo esse parâmetro ou não. Só que no momento não é isso que é feito. Então, é algo que é injusto. A pessoa já entra perdendo praticamente. Aqui, então a gente pode pensar, poxa, se é algo ruim, se não vale a pena, por que as pessoas apostam? Por que as pessoas entram e por que elas apostam? Aí eu vou explicar para vocês aqui como que ocorre um esquema de reforçamento. Eu vou pegar um exemplo bem simplesinho, que a gente faz na psicologia, mas que é de uma lei comportamental que rege a nossa vida inteira. Então, eu vou pedir que vocês tenham paciência aqui com o meu exemplo. Vamos imaginar aqui, pessoal, isso aqui é uma caixinha que chama caixa de Skinner. Para quem já fez psicologia, cursou, a Amanda está lembrando aí, né? A gente usou lá a caixa de Skinner. A gente usa essa caixa
para aprender como que um comportamento de um animal é condicionado. Essa caixa ela foi elaborada ou pensada por um psicólogo americano chamado B.F. Skinner, que é esse rapazinho aqui. Como que funciona essa caixa? A gente coloca um animal aqui privado de alimentação. Então, esse rato foi colocado aqui, ele está com fome, ele não comeu ainda. Nós queremos ensinar esse animal a pressionar essa alavanca. O que a gente faz, então? Toda vez que ele pressiona a alavanca, vai cair aqui uma bolinha de ração para ele. E a gente vai condicionando ele a fazer isso. Inicialmente, o rato ele não sabe pressionar isso aqui. Então, o que o Skinner faz? O Skinner fica olhando o rato. Toda vez que o rato encosta na alavanca, o Skinner aperta um botão que libera uma bolinha de ração para o rato. Então, o rato ele faz várias coisas. Ele fica em pé, ele cheira, ele morde. Ele encostou na alavanca, o Skinner aperta aqui e dá a bolinha de ração para ele. Até que chega um momento que o rato, por associação, o rato ele aprende que apertando a alavanca sai a bolinha de ração. E o rato sozinho faz isso. Então, o Skinner não precisa mais apertar aqui para o rato ter a comida. Né? Então, ele aperta aqui, sai a comida, aperta, sai a comida, aperta, sai a comida, até que chega uma hora que o rato está com o estômago cheio, ele para de apertar. Ok. O que o Skinner descobriu? Se eu colocar um mecanismo que o rato ele vai apertar, vai sair a comida. Aperta, sai comida. Aperta, não sai a comida. Se eu colocar um sistema que a gente chama de reforço intermitente, se algumas vezes eu dou a comida para o rato, outras vezes não, o que a gente... O rato ia parar de apertar a alavanca. Né? Então ele apertou, sai comida, apertou, não sai comida. Apertou, sai comida, apertou, não sai comida. Uma hora o rato ia desanimar, ia parar de apertar isso. Só que, na verdade, o Skinner viu que acontece o contrário. A taxa de resposta do rato aumenta. Ele começa a apertar mais. Então, a frequência do comportamento, ela aumenta. Aí, pessoal, o que a Beth faz? Vamos trazer agora para o mundo real, para vocês verem como que o esquema é o mesmo aqui. Vamos supor que eu peguei meu telefone aqui, está ali carregando, e eu baixei o aplicativo lá da Beth. Né? Eu entrei agora, nunca usei esse bater da Beth. O sistema, ele quer que eu fique lá, e ele quer que eu gaste dinheiro. Então, logo, nas minhas apostas iniciais, eles vão me reforçar, eles vão me dar dinheiro. Né? O dinheiro está aqui igual a bolinha. Então, eu apostei lá que o aviãozinho ia cair, o aviãozinho caiu na hora que eu falei que ia cair. Recebi dinheiro. Eu apostei que o tigrinho ia fazer não sei o quê, e ele fez. Então, inicialmente, a Beth vai me reforçar. Ela vai me dar a pontuação ou o dinheiro aqui. Só que vai chegar um momento que ela vai parar de me reforçar. E ela vai me reforçar algumas vezes sim, e algumas vezes não. Então, o que vai acontecer? Eu comecei ganhando, ótimo, estou felizão, ganhando dinheiro. Eu coloquei R$5 e ganhei 10, aí eu coloquei 10 e ganhei 12, beleza. Vai chegar um momento em que eu vou ganhar algumas vezes e perder algumas vezes. O que eu vou fazer? Isso aqui, pessoal, é um fenômeno natural do comportamento, tá? Isso acontece com todo mundo, comigo, com vocês, não é só com quem aposta, não. E isso, independentemente da pessoa ter ou não um transtorno mental, tá, gente? Isso aqui é uma situação, um padrão normal de qualquer pessoa. Então, o que vai acontecer, então? Eu aposto, às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho. A minha frequência de aposta vai aumentar. Por quê? Para mim, é imprevisível quando vai vir a aposta. Então, vale a pena eu ficar apostando aqui o tempo inteiro até que eu seja novamente reforçado. Até que vai chegar um ponto em que eu estou perdendo muitas vezes e ganhando poucas, mas eu passo a ser insensível a essa consequência, sabe? Então, o que a Beth faz é exatamente o mesmo sistema de reforçamento que a gente faz aqui com o ratinho. Só que ao invés de alavanca, é o aplicativo. Ao invés de bolinha de ração, é o dinheiro, é a pontuação. Mas o esquema de reforçamento é o mesmo. Por isso que as pessoas ficam presas nele. Isso aqui é todos nós, pessoal, é qualquer pessoa, sou eu, você, é qualquer pessoa. Se a gente entrar nesse sistema aqui, a gente vai ficar preso possivelmente. Porque todo hábito, ele vai ter um componente comportamental, que é esse que eu expliquei aqui para vocês, e ele também tem um componente neurobiológico, que está associado com neurotransmissores. E é muito difícil sair desse hábito, né?
Isso feito com frequência, a gente vai chegar, então, nos quadros patológicos. Aí eu fiz questão de trazer para vocês aqui quando que uma situação, quando que um comportamento, ele para de ser realizado, né? Quando que a gente vai falar que um jogador, ele deixa de ser um jogador habitual para ser um jogador patológico. Quando a gente fala em patologia, em saúde mental, a gente usa critérios de um instrumento muito conhecido chamado DSM, que é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, eu trouxe para vocês aqui quais critérios que nós utilizamos para avaliar se uma pessoa atende critérios para um diagnóstico do transtorno do jogo. Aí eu vou ler e comentar aqui para vocês, e eu peço que vocês pensem e reflitam aí, né, em que medida que isso acontece com vocês ou com pessoas próximas a vocês aí. Então, o primeiro ponto, ele fala o seguinte para a gente, ó, o critério A, ele vai falar que o jogo problemático, né, ele é persistente, ele traz sofrimento para a pessoa, e esse sofrimento ele é clinicamente significativo, ou seja, a pessoa tem que pedir ajuda, ela não consegue parar sozinha. Tem que apresentar 4 ou mais sintomas num período de 1 ano, 12 meses. Aí os sintomas que ele traz para a gente. Uma necessidade de apostar quantias cada vez maiores, então começou ali com R$5, agora já é 100, já é 500. Eu conheço pessoas que já apostaram um carro, R$60 mil. A pessoa fica inquieta ou agitada quando ela tenta reduzir a aposta dela, quando ela tenta não jogar. Ah, não, hoje eu não vou jogar, e ela não consegue fazer, ela fica inquieta, ansiosa, agitada. A pessoa tentou se esforçar para controlar ou reduzir o ato de jogar e não conseguiu. A pessoa tem uma preocupação persistente relacionada ao jogo. Então, ela fica pensando o tempo inteiro ali em fazer jogada, assistindo um vídeo no YouTube, tentando fazer balanço de probabilidade. Ah, eu descobri que o tigrinho, se você desinstalar e instalar meia-noite, você consegue jogar. Ela fica confabulando ali, né? Frequentemente joga e se sente angustiada. Então, ela não tem mais prazer no jogo. Se inicialmente, né, ela até conseguia se divertir ali, agora ela não consegue ter mais prazer. Ela joga para aliviar a ansiedade, a impotência. Após perder muito dinheiro, frequentemente a pessoa volta no outro dia para tentar recuperar o prejuízo. A gente vai ver que isso é um esquema bem conhecido do jogo patológico. Mente para esconder a extensão do envolvimento do jogo. Teve um caso muito famoso aqui no Brasil de uma senhora, infelizmente ela cometeu suicídio, ela deixou uma carta para a família dizendo que ela tinha comprometido toda a renda familiar com o jogo. E a mãe dela descreveu que eles começaram assim, eles estavam desconfiados que ela estava gastando pouco, ela deixou de comprar coisas em casa, mas perguntavam para ela, tipo, senhora fulana, tá tudo bem, você tá ganhando bem, tá tudo bem no trabalho? Ela mentia, né? Falando que tava tudo bem, só que ela tinha uma dívida enorme. Ponto 8, a pessoa prejudicou ou perdeu relacionamento significativo no trabalho, na família, né? Devido ao jogo patológico. E o ponto 9, há uma dependência de outras pessoas para conseguir dinheiro a fim de saldar situações financeiras, com aplicativo, às vezes até mesmo com agiota, né? Então, a ideia, se a pessoa teve 4 ou mais desses sintomas no período de 1 ano, ela atende critério para o transtorno do jogo. E o jogo patológico, pessoal, tem essa fase que é muito bem descrita na literatura. Então, inicialmente, tem a fase da vitória, que dá o início ali, né? E essa fase da vitória, no caso da Beth, ela não acontece porque o cara é um bom jogador. A fase da vitória acontece porque o sistema está programado para você ganhar mais no início. Então, isso aqui é independentemente da sua habilidade, que é quase zero. Então, a fase da vitória existe porque o aplicativo quer que você ganhe. A segunda fase é a fase de perda. Depois que você já está habituado ou condicionado a fazer o jogo, você começa a ganhar cada vez menos e perder cada vez mais. E a terceira fase é a fase do desespero. É quando a pessoa nota que ela já teve perdas que comprometeu a renda dela
ou que comprometeu as finanças de maneira, assim, enorme, sua ou da família. E, claro, né, gente, que isso vai trazer um custo social e econômico enorme. Eu trouxe aqui para vocês os principais fatores associados aí, como efeitos deletérios da BET. Então, o que a gente já tem na literatura? As pessoas se envolvem em atos ilegais para sustentar o vício, problemas no trabalho, como demissão, faltas frequentes, índices mais elevados de divórcio. Então, é muito comum que o cônjuge, né, esconda do companheiro, da companheira que está jogando, e acaba comprometendo, né, o orçamento familiar, problemas de saúde de maneira geral, abuso de álcool e outras drogas, também sintomas de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, tentativas de suicídio. E um ponto muito importante, pessoal, eu sei que essas pessoas, elas causam prejuízo para si e para os outros, que às vezes desperta muita mágoa e revolta na família e nas pessoas que foram atingidas. Entretanto, é importante que a gente saiba que a maioria dos jogadores patológicos, eles não têm consciência de que isso é um problema. Então, geralmente, eles não pedem ajuda. Geralmente, essas pessoas pedem ajuda quando elas estão lá na fase do desespero, lá, né, quando ela vai para a UPA. Então, isso que é o mais triste, é um problema muito grande, que a capacidade da pessoa pedir ajuda para sair dele é baixa. E, naturalmente, eu queria enfatizar para vocês que existem tratamentos eficazes para transtorno do jogo. Eu vou citar aqui, né, os tratamentos mais usuais, que são por psicoterapia, no caso aqui a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, e a farmacoterapia. A farmacoterapia é principalmente relacionada a tratamento de sintomas. Geralmente, para tratar o transtorno como um todo, a gente começa com psicoterapia, né, fazendo atendimento psicológico. Ok, pessoal, aqui eu fechei mais um bloco. Se vocês quiserem participar, quero ouvir a opinião de vocês aqui. Eu vou colocar para carregar meu notebook, só um minutinho. E aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem tiver interesse em abrir a câmera e perguntar para participar, só levantar a mãozinha aí que a gente passa a palavra. Deixa eu ver o povo comentando também aqui. Teve alguns comentários aí sobre as bets, viu? Muita gente concordando com você, Tâmaro, de que realmente é uma coisa que tem que ser proibida, né? De que é muito deletério mesmo, muito problemático. Exatamente. Tem um comentário aí, ó, do Paulo Ângelo, por exemplo. Ele comentou assim, ó, o tal do tigrinho, foguetinho, etc., explora a ansiedade de quem procura resposta rápida e um rio de dinheiro pode ir embora em minutos ou horas. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu falei, na fase da vitória, a vitória não acontece por causa da pessoa, acontece por causa do aplicativo. Ele quer que você ganhe, ele quer que você fique um tempo lá. Uhum. A Márcia comentou aí também, olha, que é um sistema muito perverso, de tantos famosos sendo garotos e garotas propaganda, né? Como que influencia, né, mesmo essa lógica do influencer digital, né? As pessoas acabam sendo influenciadas, né, por essas propagandas, né, pela mídia. Exato. Exato. Eu me tenho uma regra muito clara. Pessoas que eu sigo, que fazem propaganda para a Bet, eu não consumo, eu deixo de seguir, eu não consumo serviços ou produtos dessas pessoas. Uhum. Porque não faz sentido, gente, não faz sentido. Para mim é uma contra-propaganda também da pessoa. Também. Exato. É. Exato. A gente teve alguns comentários aí também sobre o bloco anterior. Deixa eu tentar localizar aqui. A Meirelle, ela tinha feito um comentário que foi até endossado depois por mais alguém. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aí ela falou da questão da felicidade, né, e do dinheiro. Olha só, ela falou assim, ó, eu concordo que nem sempre o problema é o quanto se ganha. Dinheiro é maravilhoso, mas se a gente não souber usar as estratégias corretas, podemos ter aumento no salário, mas se não soubermos administrar, em vez de parcelar um carro popular, vamos parcelar carros de luxo. Porque o problema não é apenas o quanto a gente ganha, mas sim como administramos o que ganhamos. Tem muita gente por aí que ganha o triplo de um técnico e vive endividado.
Ela deu a opinião dela aí, né, sobre o bloco anterior. É Meirelle, né? Meirelle, é. Ótimo, Meirelle, ótimo, ótimo. Tem dois casos curiosos, assim, rapidinho que eu vou comentar com vocês, Meirelle. Eu atendi uma paciente, era uma jovem, né? Saiu de casa, morava com os pais, saiu de casa, conseguiu trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E ela, certa vez, ela comentou que ela estava ganhando mais dinheiro, que ela comentou assim, feliz, né? Que ela estava ganhando mais dinheiro do que ela era capaz dela gastar. Tipo assim, tava faltando mês pro dinheiro dela, sabe? E a gente conversou, mas olha, mas você. Aí que eu entendi que ela pensava que dinheiro tem que gastar tudo. Então, ela ganhava 3 mil na empresa dela, ela gastava 3 mil. Aí, no outro mês, ela teve uma promoção, ela está ganhando 4.500, ela achava que ela tinha que ganhar 4.500, que ela tinha que gastar 4.500. Então, a gente foi um tópico, né, em sessão para a gente, relacionado à gestão financeira. Olha, não é um bom indicativo de saúde financeira você gastar tudo que você ganha, né? Por mais confortável, por mais que você ganhe, né? E uma outra história interessante, eu atendo aqui, né, os alunos da medicina. E é uma profissão, né, que atualmente ela pode proporcionar, né, ao profissional ganhos imediatos ali significativos. Então, o jovem, hoje, ele é um bolsista, ou ele nem é bolsista praticamente, ele vive sustentado pelos pais. Após a formatura, ele já tem um salário, e às vezes é um salário, assim, significativo. A gente tem prefeituras aqui ao redor que pagam 10 mil, né, inicialmente para um médico, né, que é um trabalho super importante, inclusive. E um dos tópicos que eu trabalho com eles é exatamente essa gestão. Olha, como é que vai ser essa gestão? Né? Então, assim, é um dinheiro muito significativo, né, para você, mas vai gastar 10 mil de uma vez? Né? Será que tem alguns planos? Né? Como é que vai ser a sua saúde financeira? Porque é um tópico importante, porque tem dados na literatura que, às vezes, a classe médica se endivida muito devido a ter essa renda mais alta. Não só com médicos, né? Mas no meu cenário aqui é o que importa muito para mim. O Petros levantou a mão. Oi, Tâmaro. Oi, Boa Petros, boa tarde. tarde. Eu tô sem câmera, por isso que eu vou falar só com áudio, mas Tranquilo. primeiramente gostaria de agradecer a palestra, tá muito boa. Acho que o ponto principal é você ter uma abordagem ao mesmo tempo pensando no indivíduo, né? Mas ao momento que você traz um pouco das bets, traz aqueles dados sobre mídia, sobre interesses envolvidos, né? Interesses para além do indivíduo que trazem impactos financeiros na vida dele. Então, Sim. acho que é importante pensar essa dimensão, porque geralmente fica muito uma culpa individual da pessoa, né? A pessoa não consegue, por, por motivações dela mesma, ela que não consegue, mas existem fatores externos e quase incontroláveis que a gente tem que lidar a partir do que a gente está pensando no mundo financeiro. Aí nisso, eu gostaria de te perguntar uma coisa, a partir do que você apresentou das bets, o futuro brasileiro nesse cenário de não proibição, que eu quero dizer, já que a gente não proibiu, como é que você vê esse cenário a partir desse tópico, né? Se essa guerra a gente perdeu, pelo menos por agora, desses interesses financeiros muito fortes, como é que você vê e como é que a gente pode lidar, vamos dizer, como é que a gente pode ter algum controle sobre isso a partir de agora, né? Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Ótimo, excelente pergunta, Petros. Obrigado, viu, pelo seu feedback aí, pela pergunta. Olha, pois parece que o caminho que o governo brasileiro está caminhando é da regulamentação, não vai ser da proibição, né? Então, temos algumas alternativas. Em nível individual, a nossa alternativa é fazer a nossa educação financeira ou alfabetização financeira, que é nem entrar nessa parada, né? Conhecer os riscos e saber onde a gente está entrando, a nível individual. A nível coletivo, a gente pode pensar em duas estratégias, uma de promoção e prevenção e uma de tratamento. A promoção e prevenção é falar de educação financeira nas escolas, nas universidades. A de tratamento é preparar as equipes de saúde, e o Ministério da Saúde já está pensando nisso. Preparar as equipes de saúde, médicos das unidades básicas de saúde, psiquiatra, psicólogo, para poder fazer manejo de pessoas com transtorno do jogo, porque a gente sabe que a prevalência vai aumentar.
Então, estamos caminhando em duas vias. Uma de prevenção, para quem não entrou e para que as pessoas não entrem, né, nessa furada, e um caminho do tratamento. Teve alguns comentários aqui, Tâmara, sobre a questão da educação financeira. O Rochelle comentou, o Carlos Magno, né? Eu acho que a gente vai conseguir abordar um pouco isso amanhã também, né? Mas é um tópico aí que apareceu bastante aqui nos comentários. Daniel levantou a mão agora. Diga, Daniel. Fala, Tâmara, não vou abrir a câmera não, mas, rapaz, está muito legal essa palestra, estou achando super interessante, você é muito didático, parabéns, está muito legal. Bom, e aí é só nesse ponto a gente vai tendo perspectivas, né, vários lados várias facetas do problema, né, e eu vejo mais ou menos na linha do que o colega falou agora há pouco, né, eu vejo que as pessoas elas ficam muito preocupadas, assim, olha, o governo precisa regulamentar, precisa proibir e tudo mais, e que tem um processo aí nesse movimento que é a pessoa se colocar numa situação e ela não ser capaz de se regular, né? Eu queria que você discutisse um pouquinho esse processo, assim, de quanto que, às vezes, e saber sua opinião, né? Na verdade, saber sua opinião e o que você recomenda aí nessa situação, no sentido de tem uma heterorregulação, né? Mas também tem a autorregulação, né? Como que a gente investe, como que uma pessoa pode fazer ela mesma sem que o governo faça e tal, para que ela esteja atenta a esses sinais aí do desejo de jogar ou a dificuldade em parar, né? Então, como é que ela intervém nisso? Como é que ela identifica nos processos de autorregulação mesmo, assim, sabe? Eu queria ouvir aí sua opinião a respeito disso e tal. E tá muito legal. Ótimo, muito obrigado, Daniel, pelo feedback aí. Respondendo a sua pergunta, então, a nível individual, né? Como que a pessoa... como ela pode, primeiro não entrar, e se entrar, como sair? Eu entendi que é mais ou menos assim a pergunta, né? Isso mesmo. É no sentido de, assim, porque às vezes as pessoas, eu vejo uma discussão em relação às bets, de como se a pessoa, dependesse de um controle externo. Uhum. Então eu vejo as pessoas falando, não, mas isso aí é porque o governo não regulamenta e tudo mais. Mas que independente do jeito de regulamentar, tem um movimento da própria pessoa que ela precisaria aprender a gerenciar. E normalmente as pessoas vão para as bets, até onde eu entendo, né, por questões de emocionais ali, de expectativas que elas têm e tal. Né? Então tem movimentos emocionais que entram os reforçadores aí, né, sim. Que tocam em emoções, que tocam em expectativas e sonhos, e que elas vão, às vezes, muitas vezes, buscando um atalho ali, e que às vezes ficam presas. Então, o quanto que é importante assim, essa autorregulação das emoções, o quanto que talvez a autorregulação pode ajudar nesse processo de não entrar nas bets ou resistir ao impulso de clicar ali no tigrinho que aparece na tela e tal. Essa discussão, assim, né? Não sei se cabe aqui nesse lugar. Sim, acho que agora eu entendi. Eu acho que o primeiro ponto é perceber, assim, entender que o sistema onde você está entrando e que aquele sistema ele não é justo. Então, por exemplo, todo final do ano tem a Mega da Virada. Eu jogo todo final do ano na Mega da Virada. Inclusive, se vocês não me virem aqui em janeiro, é porque eu ganhei na Mega da Virada. Mas o que acontece? Primeiro que é bem baratinho, primeiro ponto, e segundo, as probabilidades ali são muito conhecidas. São ínfimas, mas é conhecida. Então é algo que tem um início, meio e fim. Então lá em casa a gente faz um grupo da família lá, faz um bolão. Eu sempre participo do bolão porque eu morro de medo de ficar fora e ficar pobre. Mas ok, então sabe, eu estou entrando ali, é uma coisa que faz uma vez, é baratinho e eu conheço todo o sistema, né, bem transparente. Perfeito. No caso das bets, o sistema ele não é transparente. Eu não sei como ele opera ali por trás. Esse pagamento, essa gratificação, eu não sei como é que ela ocorre. Eu sei o que eles falam para mim. Eu sei as odds que eles me dão. Mas eu não sei qual que é a odd verdadeira, né, a razão ali do programa. Então, o primeiro ponto é isso, é entender onde eu estou entrando. Só que, infelizmente, Daniel, algumas pessoas não possuem essa capacidade de fazer essa compreensão, por diversos motivos. Primeiro, pressão social. Né, a bet, para algumas pessoas, como nós vimos, realmente ela parece uma perspectiva de poder ganhar mais um dinheirinho ali para pagar uma conta, infelizmente. Segundo ponto,
algumas pessoas, por diversos motivos e pela história de vida, elas podem ter o locus de controle externo. Locus de controle é a percepção que você tem que as coisas que acontecem com a sua vida partem a partir da sua ação. Está associado também com o conceito de agência. O ideal é a gente ter um locus de controle interno, uma percepção que as coisas que acontecem comigo acontecem a partir do momento que eu ajo sobre o mundo. Pessoas que têm locus de controle externo, elas precisariam desse ente externo institucional para poder bloquear essa ação. Infelizmente, teria isso. Um segundo ponto é a gente dar para essas pessoas alternativas. Aí, essas pessoas eu falo a gente também, sabe? Pessoas em pior condição socioeconômica, elas têm que ter outras alternativas de lazer, de entretenimento e até mesmo, né, de ganhar mais dinheiro com outras alternativas, sabe? É algo, assim, bastante complexo a nível de sociedade, individual. Por isso que é tão difícil a gente estabelecer uma conduta, tanto individual quanto coletiva para isso, sabe? Não sei se eu respondi, eu tentei ser mais didático aqui. Eu acho que você respondeu sim, aí só para ver se eu entendi bem a ideia aqui. É o que você está dizendo, e achei super interessante essa relação do locus de controle externo e interno, né? Então, seria como, por exemplo, se uma pessoa que tem mais dificuldade em se controlar, em gerenciar as próprias ações, essa pessoa talvez teria que ter mais cuidado do que alguém que consegue controlar os seus impulsos ou coisa assim? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Aí essa dificuldade ela pode acontecer por diversas questões, desde alguns transtornos psicológicos, que a pessoa pode ter uma hipoativação, né, de áreas cerebrais relacionadas a controle de impulso, até eventos familiares, sabe? Familiares, respondeu sim, excelente. Ótimo. Respondeu perfeito, obrigado. Muito obrigado, pessoal. Ô, Amanda, eu posso continuar aqui, que estou olhando o nosso tempo? Pode, sim. A gente tinha combinado que seria 2 perguntas por bloco, né? Isso, mas está muito legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo feedback. A Marcia até deixou uma pergunta aqui sobre o bloco anterior, aí no finalzinho, se der tempo, a gente lê a questão dela, né? E retoma. Mas Beleza, então aí vamos para o último bloco. Eu tenho um bônus aqui que eu queria mostrar para vocês no último bloco, indicações. Aí no final, se vocês estiverem com paciência, a gente faz perguntas aqui, eu fico à disposição. Vamos falar agora então de viés do consumidor, né? E aqui é um ponto interessante, gente. Na psicologia financeira, ou economia comportamental, ela é muito estudada por psicólogos, por economistas, mas principalmente por publicitários. Eles usam muito conhecimento da psicologia para poder vender e manipular, né, impressões sobre produtos. Vamos tentar fazer o contrário aqui, né, nos tornar conscientes desses vieses. O que acontece antes de falar de viés? Quando a gente vai pensar ou tomar uma decisão, nós sopesamos alternativas. Então, a gente avalia se um produto A é melhor que um B, se uma decisão A é melhor que uma B. Entretanto, o nosso cérebro, além dele ficar o tempo inteiro analisando o padrão, ele também quer economizar energia. Para economizar energia, nós fazemos alguns atalhos mentais que a gente chama de heurística, que são processos já estabelecidos que nos auxiliam a tomar decisões na vida. Os vieses acontecem quando essas heurísticas acontecem de maneira equivocada ou errada. Eu vou comentar para vocês aqui alguns vieses relacionados ao consumo. Então, o primeiro deles é o viés de adesão. O efeito de adesão, o comportamento de manada. É uma tendência da gente fazer as coisas que está todo mundo fazendo, né? Ou comprar, está todo mundo comprando. Aí eu dei um exemplo aqui para vocês do smartwatch, que foi o que eu passei recentemente aí. Você entra num site qualquer lá e coloca nele, smartwatch. Todos os sites vão mostrar para vocês essa bandeirinha aqui, ó, mais vendido. E por que eles fazem isso? Porque eles querem induzir para você que está todo mundo comprando esse daqui, e na dúvida, compre o que está todo mundo comprando. É isso que o site ou a empresa está mostrando para você. Ou quando você vai num restaurante e você está em dúvida do que pedir ali no menu, e o garçom, né, fala assim, olha, aqui na casa vende muito tal coisa. Então ele está mostrando para você que todo mundo consome aquilo ali e que você também deveria ir naquele mesmo serviço ou produto.
Mas qual que é o ponto, pessoal? De modo geral, todos nós fazemos isso aqui. A gente tende a ir pela opinião da maioria. O efeito de manada ele é muito forte na nossa espécie, porque o ser humano é uma espécie social. Então, o comportamento do todo, né, é importante para a gente. Então, o problema não está no efeito manada em si. O problema está nessa percepção passiva que a gente faz. Então, como evitar entrar então no comportamento de manada? O primeiro ponto é analisar, olha, esse produto aqui, que está todo mundo comprando, ele realmente vai atender às minhas necessidades? Para que eu quero um smartwatch? Eu quero um smartwatch, o meu é diferente desse daí. Eu fui contra a manada. Eu quero um smartwatch para ver a hora, para colocar alarme para mim e para usar na academia. Pô, esse aqui, ele me dá um GPS de satélite super aplicado. Poxa, mas será que eu quero uma coisa tão complexa assim? Né? Então eu quero um smartwatch só para olhar a hora, que eu acho legal, digital. Ou então, não, eu quero um super complexo, eu quero um que eu possa ouvir música, que eu possa colocar junto com a Alexa na minha casa. Então, o primeiro ponto é, para que eu quero esse produto? Para que eu quero esse serviço? E em qual medida que esse produto vai atender a minha necessidade? O segundo ponto ideal aqui é fazer comparação. Então, será que esse aqui, ó, que está todo mundo comprando, será que comparado com o outro que eu vi que eu gostei, será que ele é melhor ou pior? E isso é um ponto legal, pessoal, que hoje existem inúmeros sites de comparação. Então, para telefone, para smartphone, para TV, você pode comparar lado a lado. Então, memória RAM, tela, pulseira. Então, assim, façam comparações. E antes de fazer a compra, né, evitar a compra por impulso, faça a reflexão. Qual a necessidade que eu tenho, que eu quero que esse produto atenda? Segundo efeito aqui, é a relação entre tomadas de decisão e emoções. Aí aqui eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho de como a gente descreve as emoções na psicologia. Eu trouxe aqui um mapa que nós chamamos de mapa circunflexo das emoções. Aí o que vocês vão observar aqui nesse mapa, né, nesse círculo aqui? A gente vai ter, de um lado, a valência da emoção. E quanto à valência, nós vamos falar que a emoção pode ser positiva ou que ela pode ser negativa. E aqui, do lado direito ou lado esquerdo. E aqui, na parte de cima ou na parte de baixo, nós vamos classificar as emoções de acordo com o despertar fisiológico, ou com a excitação fisiológica. Se você fica mais ou menos excitado. Então, aqui está mais excitado, aqui menos excitado. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Então, a depressão, ou a pessoa deprimida ou triste, ela possui uma valência negativa e tem um menor despertar fisiológico. Então, a pessoa com humor deprimido, ela fica mais para baixo, mais letárgica, né? Que é aquele comportamento de tristeza. Por outro lado, a pessoa que se declara animada, ela está dizendo para a gente que a animação tem uma valência positiva e tem uma energia alta. Então, ela está falante, ela está para cima, ela está super empolgada, né? Em relação ao comportamento de compra, o que eu queria enfatizar para vocês aqui é: evitem tomar decisões, principalmente decisões financeiras, quando vocês se perceberem sob forte emoção. Seja uma emoção positiva, seja uma emoção negativa. Por quê? Porque as emoções, elas influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. Aí a gente vai ver agora a heurística do afeto, que é exatamente isso. É você tomar uma decisão baseado na emoção que você está sentindo e não nos aspectos realísticos do fato, né? Então, vamos imaginar, eu estou super chateado, aconteceu uma coisa aqui super ruim comigo hoje e eu vou, sei lá, comer um pote de sorvete inteiro. Estou evitando comer gordura e açúcar, mas eu vou comer isso inteiro. Eu estou comendo porque eu estou triste. Eu estou analisando um comportamento baseado na minha emoção. Ou vamos pensar o contrário, né? Chegou o final de semana, eu estou querendo economizar aí, eu não estou podendo gastar muito, mas eu estou super alegre que eu tive uma promoção nova aqui no trabalho, saiu lá a minha promoção de nível, e eu vou chamar todo mundo para comemorar, eu vou pagar um churrasco para todo mundo, porque eu estou animado. Qual que é o erro aqui? Não é a decisão em si,
é tomar a decisão baseada no que eu estou sentindo, no que eu estou alegre, ou se eu estou muito triste. O que é o ideal, então? Quando você se perceber com emoções à flor da pele, seja de mais agitação ou menos agitação, ou estando aqui num quadrante positivo, né, ou negativo, ou mais excitado, né, ou mais letárgico, postergue, tome a decisão, deixa para tomar uma decisão depois. Se for uma compra, anota ali, deixa num cantinho, depois volte, né, quando você estiver ali mais tranquilo, e toma uma decisão, para que você possa tomar uma decisão muito mais racional do que puramente emocional. Então, como evitar a heurística do afeto, ou tomar decisões baseadas no afeto? Primeiro ponto, planejar as compras e não comprar por impulso. Comprar por impulso é eu ir lá na Amazon, eu acho que vai ser legal, eu clico. E pior que alguns sites agora tem uma opção de você comprar com um clique, porque ele quer pegar o impulsivo, sabe? Então a ideia é de fazer compras planejadas. Aí eu brinco com os meus amigos, eu tenho 15 anos de serviço público, eu falo que eu faço a minha gestão financeira, grosso modo, como se eu fosse uma empresa. Então, tem empenho, liquidação e execução. Então, vou trocar o meu sofá. Então, eu vou fazer o empenho do sofá. Aí eu vou fazer pesquisas. Quando que eu vou trocar o sofá? Deve ser lá em fevereiro. Então, eu vou fazer compras de agora até fevereiro. Eu vou saber como é que os preços estão oscilando. Já vou separar o dinheiro ali para o sofá. Vai chegar o momento que eu vou executar essa compra. Mas a ideia é nunca comprar por impulso, porque eu achei legal, ou porque eu estou nervoso com esse sofá velho aqui. Né? Segundo ponto, fazer a compra baseada em riscos e benefícios e não em empatia ou emoções. Poxa, nossa, eu adoro aquele vendedor, eu adoro essa loja, nossa, eu acho que ia ser muito legal se eu tivesse um telefone novo, né? E por fim, e aqui é um aspecto mais psicológico e mais profundo, analisar qual necessidade afetiva que aquela compra está preenchendo. Será que eu preciso mesmo de um sofá, de um telefone novo, de uma roupa nova? Ou existe em mim alguma necessidade afetiva que eu estou atendendo com um produto ou com um serviço? Seguindo aqui. Agora eu queria trazer, então, eu falei bastante aqui de dinheiro, a relação entre dinheiro e felicidade. Então, a gente já viu que existe uma relação da quantidade de dinheiro de felicidade, e nós já comentamos aí, vocês falaram no chat, né, que também tem uma relação entre como a pessoa gasta e a satisfação que ela tem. Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns tópicos de alguns estudos que a gente tem em psicologia, demonstrando que a maneira como a gente gasta o dinheiro está muito relacionado ao nosso bem-estar. E eu trouxe aqui eu queria trazer algumas sugestões para vocês. Então, são aspectos práticos, né, dessa palestra. Longe de mim dizer como cada um vai gastar o seu dinheiro, né? Cada um aí que faça a sua gestão. Mas são sugestões que, de maneira geral, na psicologia, a gente percebe que está associada com o melhor bem-estar. A primeira delas aí é comprar experiências e não coisas. Então, tente gastar o seu dinheiro vivendo experiências, não com produtos ou coisas que se desgastam. Às vezes, pessoal, o desejo relacionado a um produto, ele passa. Então, sabe aquele frenesi que a gente tem? Então, nossa, eu estava doido com uma caneta de várias cores. Fui lá na loja e comprei, e eu passei o dia inteiro com a minha caneta maravilhosa, mostrei para todo mundo. Passa 1, 2 semanas, ela está jogada no chão da sala. É assim com o telefone, é assim com o produto, é assim com uma roupa nova. Então, geralmente, coisas e produtos, eles desgastam e perdem valor com o tempo. Agora, as experiências, você leva em você, e você constrói, revive na memória. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos interessantes. Primeiro, uma viagem em família, né? Tipo, igual mostra na imagem aqui. Imagina o ponto de memórias legais que essa família aqui está vivendo e está construindo junto. Sabe? Os perrengues da praia, o sol, o local bacana, né? Passando um bom momento aqui com a família, com o filho, com a esposa, com o marido, né? Isso aqui não tem preço, isso aqui é carregado para sempre. Aliás, tem um preço, mas tem um valor, né, que você vai pegar aquilo ali por muito tempo. E o segundo exemplo que eu quis trazer aqui, não sei se vocês vão lembrar,
Teve uma época aí que Sandy Júnior, para quem é mais velho, né? Eles cantavam, eles pararam de cantar e voltaram. Eles fizeram um show aí no Brasil recentemente, uma turnê. Não sei se quem lembra aí. Aí a minha irmã, ela é mais velha que eu, tal, ela e as amigas dela juntaram uma grana para ir lá no show do Sandy Júnior. E muitas pessoas falaram assim, poxa, você vai gastar dinheiro, vocês aí, um bando de mulher de 40 anos, para ir lá no Sandy Júnior. Ela falou, olha, minha irmã falando, olha, é meu sonho ir nesse show. Eu nunca pude ir na minha adolescência, a gente morava no interior, agora eu quero ir. Então, ela está gastando numa experiência, e foi muito legal. Ela foi com as amigas dela, tiraram foto, e cantaram, fez vídeo. Então, é viver a experiência. Isso tem um preço, mas isso tem um valor que é muito maior que o preço que se paga, né? Segundo ponto, transformar a experiência em um prazer, mas indo pela lógica da moderação. O que acontece? Às vezes, a gente gasta muito com bens e serviços, e aquilo que é especial se torna um local comum da frequência que a gente faz aqui, sabe? Então, a ideia ir num restaurante bacana pode ser algo caro. Então, se eu for toda semana, eu vou comprometer a minha renda ali. Mas eu posso separar, né, no meu orçamento ali, para que eu possa ir uma vez por semana, uma vez por mês, num lugar legal, novamente, né, de transformar aquilo ali numa experiência e usar aquilo com uma moderação. Então, se eu pedir pizza toda semana, o meu orçamento lá no iFood vai estourar, vai acabar comigo. Agora, se eu fizer uma noite da pizza, uma vez por semana, pode ser algo especial, né? Por fim, esse aqui eu adoro. Comprar tempo. Comprar tempo. Tempo não tem preço, né? Mas tempo às vezes tem sim. Então a ideia é usar o seu dinheiro para ganhar tempo livre, para que você possa fazer as coisas que você gosta de fazer. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui bem interessantes que eu comento muito na clínica às vezes. O primeiro é o seguinte: vamos pensar final de ano, você tá pensando aí em passar o seu Réveillon em Salvador. Então, você comprou uma passagem de avião, saindo dia 28 de dezembro, lá para Salvador. Aí, lá no Skyscanner, né, que é um site de passagem, ele mostrou para você 3 preços. Aí ele falou, olha, ele te recomendou a viagem que vai durar 5 horas, que vai custar R$ 1.003. É a recomendado. Aí a mais barata vai custar R$ 963 de 20 horas a viagem. Então tem conexão, tem escala, você vai ter que descer em aeroporto, Guarulhos, aquela confusão. E o mais caro, que é apenas 1 hora e 40, é 2.116. Vamos pensar que eu não posso pagar isso aqui para mim está caro, vamos imaginar. Aí eu vou ficar entre esses 2 aqui. A pergunta é, compensa economizar, pessoal? Olha, aqui está 1.003, aqui está 963. R$ 40 de desconto para 20 horas que vai durar. Então, será que compensa eu ficar em conexão, ficar esperando em saguão de aeroporto no final do ano? Então, a ideia, eu posso gastar um pouquinho a mais aqui, ó, mas para ganhar tempo. Ou até mesmo, quem sabe, se para mim, se eu puder, né? Pô, 5 horas para mim é muito, e mais R$ 1.000 eu consigo aqui economizar e gastar mais R$ 1.000. Eu acho que compensa, então, eu pagar aqui, olha, e voar só 1 hora e 40 de BH para São Paulo, para Salvador. Então, a ideia é comprar tempo, né? E o segundo exemplo aqui é a famosa lava-louças. Tem gente que fala que isso aqui salva casamento, né? Principalmente quem tem família muito grande, então fez aquele almoço de família lá, é prato, é vasilha, é copo, coloca aqui na lava-louça, né? E teoricamente lava tudo direitinho aqui. É a mesma lógica, né? De ganhar tempo. O tempo que eu ia perder, né, lavando prato, copo, panela depois do almoço, eu coloco aqui, dou play e vou ver um filme com a minha família, vou aproveitar com a minha família ali, né? Então, são coisas que você investe e você não gasta. E a pergunta para refletir é isso aqui, olha. Isso que eu vou comprar, isso que eu vou gastar, isso vai me dar mais tempo para gastar com o que realmente é importante para mim? Se a resposta for sim, vale a pena. Vale a pena. Então, vale a pena isso aqui, vale a pena isso aqui.
se eu for gastar dinheiro investindo em ter tempo com coisas que para mim são importantes. Tempo com a minha família, tempo de lazer, né? E por último aqui interessante, acho que penúltimo interessante aqui, é a lógica do pague agora e gaste depois, né? De você, a gente tem uma lógica de dividir uma compra, né? Mas a ideia aqui é que, vamos pensar no exemplo de viagem, a gente fala muito isso, a viagem, ela não acontece só quando eu estou lá no avião ou no ônibus. A viagem acontece quando eu estou pensando e planejando ela. Então, a ideia, as coisas que eu posso fazer com planejamento, que eu faça com planejamento. Então, se eu já sei que eu quero passar o carnaval em Olinda, lá em Pernambuco, eu posso começar a fazer esse planejamento já agora. Juntar dinheiro, colocar numa caixinha, num cofrinho, como está aí, ver se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, qual é o melhor momento para comprar passagem, se eu vou ficar no Airbnb ou no hotel. E aquilo que eu já puder separar o dinheiro agora, eu já separo agora. Eu não deixo para ir pagar depois. A lógica, pessoal, não é aquela assim, eu viajei para Paris e o cartão de crédito que lute. A lógica não é essa, né? Eu ficar 3 dias em Paris e pagando a viagem por 2 anos do cartão de crédito, e pagando juros. A lógica é eu fazer um planejamento antecipado para quando chegar a minha viagem, eu estou tranquilo. Eu já paguei tudo, já financiei tudo que eu tinha que financiar dentro de uma lógica que eu consigo gastar. Por fim, investir também em outras pessoas, né? Olha que interessante. A maneira de você obter felicidade e bem-estar com dinheiro não é comprando coisas para você, mas é comprando coisas para o outro. Por isso que a gente tem essa lógica, né, do amigo culto agora, final de ano, de presentear, que você dar algo também você se sente bem, não só em receber, né? Aí, caminhando para o final aqui, nosso último bloco, eu queria só fazer a relação entre evitação financeira e escassez financeira, que são 2 conceitos muito relacionados. A escassez financeira, pessoal, não é a pobreza extrema, como o termo pode denotar. É falta de dinheiro, falta de controle sobre o dinheiro, ficar preocupado pensando em dinheiro, ou pensar só no curto prazo em relação ao dinheiro. E a escassez financeira, ela está associada com a evitação financeira, que é eu evitar tomar decisões relacionadas a dinheiro ou evitar em pensar em dinheiro. E o que é triste dessa situação? Pessoas em pior situação socioeconômica ou pessoas com problema financeiro, elas evitam constantemente falar no problema. Só que evitar falar do problema piora o problema. E, na verdade, pessoas que fazem uma boa gestão financeira, elas pensam e conversam em dinheiro o tempo inteiro, porque elas estão preocupadas em fazer. Então, a minha mensagem final para vocês aqui é não fazer evitação financeira, é ter um controle e tornar mais consciente sobre os seus gastos. Para isso, eu queria sugerir para vocês um controle por meio de planilha. Eu ainda tenho tempo, Amanda? Como é que está nosso tempo? Eu queria rapidamente mostrar a planilha aqui. Você tem 10 minutinhos, Tâmaro. Na verdade, acho que 5, né? Para a gente ter algumas perguntinhas ainda no final. Será que dá tempo? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar rapidinho a planilha para vocês e eu vou mandar para vocês. Aí vocês usam, adaptam aí da maneira que vocês quiserem. Deixa eu só encerrar aqui rapidão. Não vou me aprofundar muito. A ideia da planilha é que vocês possam se tornar mais conscientes desse gasto. Conforme eu falei para vocês, pessoal, a ideia de maneira alguma é dar conselho financeiro, né? Tô fora da minha alçada. A minha ideia aqui é auxiliá-los a se tornarem mais conscientes sobre esse gasto. E planilhar custos é uma boa técnica. Então, nessa planilha aqui, depois eu posso mandar para vocês aí, Amanda. Aí, para quem se inscreveu e para quem quiser, fica a planilha aí para vocês usarem a partir do ano que vem, que eu acho que vai ser uma coisa bacana. Qual que é a lógica aqui? Vocês podem ir colocando os gastos de vocês ao longo do mês. Então, aqui está gastos essenciais, gasto não essencial. Aqui você vai colocar o seu salário no emprego 1, né? Quem tem renda extra, o lucro aqui, quanto você investe, a reserva financeira. Você vai preenchendo isso aqui. E a planilha, gente, ela está toda automatizada, sabe? Isso aqui eu já fiz tem um tempinho já, então é só você colocar os valores e não tem que pensar em mais nada, não. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que a minha renda foi de 2.000,
ela vai mudar tudo para mim aqui já. E ela também vai trazer para você aqui, ela vai fazer um outro gráfico aqui da proporção dos seus gastos, do quanto que você está gastando com coisas que são não essenciais ou essenciais. Aí você pode ir preenchendo isso aqui a cada mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Aí você pode ir olhando aqui na primeira aba como é que está indo o seu mês. Aí aqui eu fiz uma simulação, o seu ano, na verdade, né? Então, vamos imaginar uma pessoa, em vermelho aqui tem a despesa dela, em azul tem a renda dela, em amarelo quanto ela está investindo e em verde a reserva dela. Vamos imaginar essa pessoa aqui, olha só. A renda dela ao longo do ano ficou meio parecido, né? Pertinho aqui de quase 5 mil reais. Aí em agosto, setembro, subiu um pouquinho, depois voltou. Aí chegou novembro ali, deu uma subidinha bacana, 13º, né? Ela vendeu alguma coisa mais interessante, beleza. E o que é o ideal? O ideal é que a despesa dela sempre fique abaixo de quanto ela ganha. Então, o bacana desse gráfico é que ele mostra visualmente para você, ele te dá um feedback visual. Então, sempre que a linha vermelha ficou abaixo da azul, foi um mês bacana. Quando a linha vermelha passou da azul, foi um mês não tão legal assim. Você gastou mais do que você poderia. Então, essa pessoa aqui, em março, ela gastou mais do que ela podia. Aí, em abril, ela deu uma economizada boa. Aí, voltou aqui. Alguma coisa aconteceu em maio, junho, que ela gastou mais. Depois, segurou ali, gastou mais e voltou. Né? E aqui, no final, tem o investimento dela, né? O quanto ela pôde investir ou fazer aqui o seguro dela. Isso aqui é bem legal, que te dá uma noção visual. E também está automatizado, tá, gente? Então, tipo assim, o valor que você gastar aqui, automaticamente a planilha já puxa para cá. Então, mesmo se você não manjar de Excel, vai fazer sozinho para você. Recomendo muito que vocês usem para ter esse feedback aí na gestão financeira de vocês. Voltando aqui para a apresentação, então, para a gente finalizar, eu gostaria só de... Deixa eu voltar aqui. Então, aqui uma recomendação super breve para vocês pensarem esses assuntos, né? Então, o livro Psicologia Financeira é um livro muito simplesinho, tá? Assim, ele é um livro para leigo, não é um livro técnico. Ele fala um pouquinho de investimento, conta uns causos lá que são bem legais. O livro O Valor do Amanhã, do economista Eduardo Gianetti, é bem bacana. Ele é um pouquinho mais técnico, mas é uma leitura bem legal. E um filme mais recente também, que chama Amores Materialistas. Eu não vou dar spoiler, mas que a questão financeira vai perpassar também aí nesse assunto. Finalizando então, pessoal, muito obrigado. Tá aqui os meus contatos. Vamos agora para as perguntas e comentários aí de vocês. Muito obrigado pela atenção e pela participação. A gente ganhou um baita presente, né, de Dia do Servidor, com essa planilha do Tâmaro. A gente vai enviar para todo mundo aí, tá? Por e-mail. Muito bom. Várias pessoas batendo palma, agradecendo aqui no chat. Feliz, pessoal. Eu acho que a gente tem tempo para uma perguntinha. Alguém gostaria? Pode levantar a mão aí. O Daniel, acho que está com a mão levantada, mas acho que é da outra pergunta. Ah, levantou a mão. Você tem que abaixar a mão. Acho que ninguém, por enquanto. Não, gente. Então, eu vou ler a pergunta de Márcia, que está aqui aguardando resposta, lá do primeiro bloco. Ela falou assim, ó, sobre o primeiro bloco, né? O bloco anterior, ela colocou aqui. Achei interessante o dado sobre o fato das mulheres aparentemente gastarem mais, mas grande parte destes gastos serem direcionados para a família. Tâmaro, você acha que às vezes, por culpa de estar no mercado de trabalho e não estar cuidando como se espera da casa, a mulher acaba gastando muito para compensar? Relacionei ao fato de termos a maioria de mulheres como chefes de família. Sim, possivelmente, Márcia, possivelmente, né? A gente pode pensar também que isso é um imposto cognitivo a mais da mulher, né? Primeiro que tem esse peso social, que a responsabilidade da casa é da mulher, que é um grande equívoco, mas socialmente falando, né, recai isso sobre a mulher do ponto de vista social, e isso acaba que é introjetado pela própria mulher, né, de às vezes não estar no mercado de trabalho, não poder cuidar da casa e querer fazer gastos financeiros com a família, com os filhos, para compensar essa ausência. Essa compensação financeira da ausência,
ela pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. O seu ponto aí muito interessante é que a mulher estaria mais em risco de fazer essa compensação devido a essa pressão social que o dever é dela, né? Que ela tinha que estar cuidando lá dos filhos, tinha que fazer isso. Então, possivelmente, sim, tá? Tem uma relação muito forte com isso que você disse. E foram duas Márcias, viu? Eu mesclei a pergunta das duas aqui, foi uma depois da outra. Ah, beleza. Mas acredito que respondeu. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aqui, né, gente? Nosso encontro foi excelente. Eu vou deixar aqui de novo o link da lista de presença para quem não conseguiu assinar ainda, para assinar, que vai contar com uma atividade de paralisação, né, hoje. E eu quero agradecer grandemente ao Tâmaro pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por ter feito essa bela apresentação. Foi muito enriquecedor, tá? E, Tâmaro, chegou uma notícia aqui para mim de bastidores que não foi só você que deu presente para a gente, não. Tem uma lembrancinha guardada para você aí no Futuri. Ah, isso aí, a Márcia vai te entregar aí em nome da DASA, tá? Na sexta-feira. Oh, muito obrigado, Amanda. Pessoal, agradeço demais o convite, viu? É um tema bem legal, é um tema, assim, que ele está adjacente ali ao tema principal que eu trabalho, que é psicologia, estilo de vida, como eu apresentei, mas eu fiquei muito feliz em compartilhar isso com vocês, em comentar pelas perguntas, fico feliz também em conhecê-los aqui, mesmo que à distância, né? Mas é legal a gente ficar mais perto, né? Nossos campos. Fico à disposição por e-mail, coloquei meu e-mail ali para vocês, e que tenhamos todos aí uma excelente semana do servidor, e que venha felicidade, muita felicidade e dinheiro para vocês aí nesse final de ano também, viu? Sim. O pessoal está perguntando aqui da planilha, nós vamos enviar por e-mail, tá? Magdala perguntou aí, a gente manda para vocês. Eu quero deixar um agradecimento rapidinho aqui à Cazu, tá? Ao Sindifes e à do FVJM que nos apoiou aqui no nosso evento. Sem eles a gente não teria conseguido fazer, tá? E eu queria, gente, tirar uma foto. Será que a gente consegue? Todo mundo abrir as câmeras aí para a gente fazer um print? Para guardar aqui o registro do nosso encontro? Vamos? Quem puder, abre a câmera aí, galera. Bora lá. Percam a timidez. Vamos lá. Vou fazer um print aqui, então. Faz um 3, 2, 1. Vamos lá, gente. Abre essa câmera. Aí, ó. Já vai. Aí. Muito bom. Muito bem, obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. Ó, amanhã tem mais, tá? Organização financeira amanhã, tá? 2 horas. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Boa semana para todos aí, viu? Amanhã a gente está na outra palestra lá da operação financeira. Simbora. Tchau, tchau. Tchau.